Olá, você internauta, a paz do Senhor. No ar, pela TV CPAD, o seu programa Teologia em Foco. O nosso entrevistado de hoje é pastor, advogado, professor de teologia, presidente das Assembleias de Deus e também da Convenção no estado de Alagoas, bem como presidente do Conselho de Ética e Disciplina da CGADB. Seja bem-vindo, pastor José Orisvaldo Nunes. Eu que agradeço o convite de estar com vocês para poder cooperar em alguma coisa no reino de Deus. O foco de nossa entrevista de hoje é vida após a morte. Vamos ao foco? Bem, pastor, como o foco de nossa entrevista é vida após a morte, tem crentes que dizem que tiveram experiência, morreram, alguns dizem que foram ao céu, outros dizem que foram ao inferno e trazem relatos depois de terem morrido, de uma experiência sobrenatural. A respaldo bíblico, o que a Bíblia fala a respeito dessas experiências? Meu querido irmão, nós protestantes, nós temos uma máxima: somente as Escrituras e nada além das Escrituras. Respeitamos as pessoas que falam de suas experiências, porém, tudo tem que ser testado pelas Escrituras. No Antigo Testamento fala de 3 ressurreições. Fala da ressurreição do filho da viúva de Sarepta, fala da ressurreição do filho da viúva da Sunamita e fala da ressurreição do rapaz que foi jogado na cova de Eliseu. O Novo Testamento, curiosamente, também fala de 3 ressurreições. A ressurreição da filha de Jairo, a ressurreição do jovem da porta da cidade de Naim e fala também da ressurreição de Lázaro. E as Escrituras são silentes, não contam nenhuma experiência que essas pessoas trouxeram do outro lado da vida. Então, 6 experiências, 3 no Antigo Testamento, mais 3 nos Evangelhos, fora Dorcas, que também foi ressuscitada por Pedro em Atos dos Apóstolos. E também não há nenhum relato que Dorcas trouxe alguma novidade, alguma revelação, nem do céu, nem do inferno. Eles simplesmente voltaram à vida, silentes do outro lado. Então, eu prefiro ficar com as Escrituras. As Escrituras são silentes e eu prefiro ficar silente também. Eu não diria que há essa possibilidade de trazer revelações, porque isso seria um perigo. As pessoas iriam acrescentar coisas à revelação que já está expressa na palavra de Deus. E tudo quanto Deus tem para revelar para nós está nas páginas da Bíblia. Né? Martinho Lutero dizia que toda revelação, todo milagre fora da Bíblia deve ser rejeitado, ainda que chova milagre todos os dias. Considerando então a resposta que o senhor está dando, como nós devemos interpretar de forma correta o texto bíblico que diz que depois da morte segue-se a juízo? Encaixa-se perfeitamente na observação que o senhor faz? Sim, perfeitamente, né? Nós talvez mais adiante nós vamos entrar nessa parte, porque o juízo não é apenas um ato único, o juízo é um processo, né? Por exemplo, aqueles que morreram em Cristo, eles já entram no gozo do Senhor, né? No paraíso celestial, como o Senhor fala, e o apóstolo São Paulo fala também, que de qualquer maneira já estão desfrutando das bênçãos. Não plenamente, porque a plenitude da bênção, da bem-aventurança eterna, será após a vinda do Senhor Jesus, a parousia, que será a plenitude da bênção, quando os salvos serão coroados e glorificados plenamente com os galardões. Mas mesmo antes disso, eles já estão gozando. Como também os perdidos. Eu comparo o juízo dos perdidos antes do dia final do trono branco como alguém que foi preso, um meliante foi preso, e ele já está em julgamento, apesar que não saiu a sentença final, mas ele está com a prisão preventiva, ele está com a prisão temporária, já é juízo. Embora que a sentença possa demorar anos, o senhor juiz pode demorar anos para dar a sentença, mas o fato dele estar preso por uma sentença temporária já é juízo. Então, os perdidos que estão no Hades, eles já estão em juízo, como se estivesse numa prisão temporária, esperando o dia final, o dia do grande trono branco lá de Apocalipse 20,
quando será a sentença. Então o juízo não é um ato, o juízo é um processo que começa após a morte. Como também a bem-aventurança do salvo não é um ato apenas, é um processo que começa após a morte, com a ida para o paraíso e depois a vinda do Senhor, a ressurreição, a glorificação do corpo, né? Quando todo ser será redimido e depois perante o tribunal de Cristo para receber o galardão, e só quem vai comparecer são os salvos diante do tribunal de Cristo. Então, o juízo não é um ato, é um processo. Bem, o primeiro bloco de nossa entrevista fica por aqui. Já já nós estamos de volta, amigo internauta. Fique por aí. Continuamos com o pastor José Orisvaldo Nunes falando a respeito de vida após a morte. Quer se aprofundar nos estudos bíblicos com conteúdo e praticidade? Temos uma grande novidade para você. A Bíblia em fascículos, vendidos separadamente e com preço acessível. Cada um dos 31 fascículos vem com o texto bíblico e diversos recursos da Bíblia do estudante e aplicação pessoal. Adquira agora mesmo pelo nosso site cpad.com.br ou ligue grátis para 0800 021 7373. A Bíblia em fascículos, mais um produto com a qualidade CPAD. De volta com o seu programa Teologia em Foco, entrevistando o pastor José Orisvaldo Nunes. Pastor, como interpretar corretamente o texto de Hebreus 9:27, que diz que depois da morte segue-se a juízo? Como acabou de ser dito, a palavra de Deus em Hebreus 9:27 diz, primeira parte, aos homens está ordenado morrerem uma só vez. Isso equivale a dizer que o homem só passa por esta terra uma vez, é uma única oportunidade. E aqueles que defendem a reencarnação, eles dizem que as pessoas morrem e voltam para se aperfeiçoar. Voltam melhorando, progredindo, evoluindo até se transformar em um espírito de luz. Mas a experiência prova o contrário. Se isso fosse verdade, o mundo estaria já um paraíso. Porque por essa ideia, os que já foram e já voltaram várias vezes, eram para serem verdadeiros santos. Né? Mas cada dia que passa a humanidade, confirmando as Sagradas Escrituras, que a Bíblia diz que nos últimos dias serão dias trabalhosos, os homens serão amantes de si mesmos, serão perversos, ingratos, desobedientes a pais e mães, etc. Então, prova a Bíblia que o homem cada dia que passa está pior. Não há uma ida e volta para aperfeiçoar, para melhorar, senão nós estaríamos bem melhor do que há 1000 anos atrás. Essas almas estariam perfeitas aqui na Terra. Muito bem, então esse argumento não funciona. Reencarnação, segundo a crença dessa gente, é voltar em um corpo humano. Mas, grosseiramente, outras religiões, principalmente as religiões pagãs propriamente ditas, lá do Oriente, dizem que há a transmigração das almas. Essa transmigração ela pode ser em vários tipos de animais. Se volta em um animal, em um inseto, já não é reencarnação, é transmigração. A alma migrou para um ser inferior. Por exemplo, existe os jainistas, salvo equívoco, na Índia, que os monges dessa religião e as monjas, eles usam um véu à boca, tapando a boca para não engolir uma mosca, para não engolir um mosquito, pensando que pode ser que esteja engolindo o seu bisavô, a sua bisavó, seu antepassado. O seu antepassado que já morreu. Né? Então eles dizem que não pode matar um inseto. Chega a esse extremo. Chega a esse extremo. Eles usam um véu sobre a boca para evitar. E não podem comer a vaca, não podem... E tem alguns que adoram o rato. Eu vi já reportagem de templo na Índia, onde as pessoas adoram os ratos, porque eles acreditam que aqueles ratos são transmigrações dos seus antepassados, que precisam ser alimentados, cuidados, etc. Né? Infelizmente acontece isso por falta do Evangelho. Jesus disse, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas. Isso são umas trevas profundas. Né?
onde a mente humana desceu a tal ponto de acreditar nisso. Então, nós não cremos nisso, porque aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo, como nós falamos no bloco passado. O juízo, ele não é apenas um ato, ele é um processo. Começa com a morte, direcionando o salvo ao paraíso e direcionando o ímpio ao Hades ou ao infernos. Hades é grego, infernos é latim, mas significam a mesma coisa. E ali começa o processo até o dia final, até o dia do arrebatamento da igreja e o dia do juízo do trono branco para os ímpios. Então não há essa ida e vinda. Biblicamente não há respaldo. Existem alguns textos que alguns querem adulterar, como por exemplo, aquela passagem do cego de nascença. Alguém diz que, perguntaram a Jesus, quem pecou, ele ou seus pais, para que nascesse cego? A pergunta é essa, quem pecou, ele? Ora, ele era cego de nascença? Como é que ele poderia ter pecado no ventre da mãe? No ventre da mãe? Claro que não. Segundo alguns estudiosos, é que já naquele tempo, a influência pagã, os irmãos sabem que havia o judaísmo de Jerusalém e havia o judaísmo helenista, que era muito diferente do helenismo ortodoxo, aliás, do hebraísmo ortodoxo, do judaísmo ortodoxo de Jerusalém. E realmente havia influências pagãs. Por sinal, os judeus de Jerusalém, eles ogerizavam os judeus da diáspora, porque os judeus da diáspora traziam ideias pagãs. Você veja só, os judeus da diáspora colocavam o nome de deuses pagãos em seus filhos. Por exemplo, Apolo. Apolo era judeu, mas da diáspora, do mundo greco-romano, do mundo helênico. E os judeus estavam tão liberais que colocavam o nome dos filhos de deuses pagãos. E isso, para o judeu de Jerusalém, era uma afronta. Era uma apostasia. Então, o judeu que perguntou aquilo a Jesus, possivelmente ele estava influenciado pelo helenismo. E os tais, inclusive, costumam utilizar a passagem bíblica que fala sobre Jacó e Esaú, que no ventre da mãe já havia, da parte de Jacó, uma má-fé, uma espécie de, o que eles chamam de pecado, poderia-se dizer assim. Mas ali não prova nenhuma reencarnação. Ali é o pecado congênito. É o que a teologia evangélica chama de pecado congênito e a teologia católica chama de pecado original. Que significa que nós não pecamos porque somos pecadores, nós somos pecadores porque, aliás, nós não somos pecadores porque pecamos, nós pecamos porque já nascemos pecadores, já herdamos de Adão. Aquela briga entre Jacó e Esaú, no ventre, era herança de Adão. Já eram pecadores, vamos usar a expressão, pecadorzinhos no ventre da mãe, não porque vieram de outra geração. Pastor Osvaldo, e sobre a questão da imagem que nós comumente costumamos criar na mente sobre o céu, de dizer que o céu é um lugar arborizado, cheio de gramas, com jardins, com pássaros, a Bíblia fala exatamente como será o céu? Realmente a Bíblia fala de várias figuras do céu. Todas elas figuras bonitas, excelentes, belas. Por exemplo, a Bíblia fala que o reino do céu é um banquete. Muitas partes da Bíblia falam de um grande banquete. Por quê? Porque na cultura oriental e até na ocidental, o melhor momento da vida do ser humano é um banquete. Sentar-se à mesa. Sentar-se à mesa, comer com os amigos. Então, o Espírito Santo pega essa linguagem que nós compreendemos muito bem e revela nas Sagradas Escrituras para nos mostrar o céu. A Bíblia fala do céu como um casamento. O reino de Deus é semelhante a 10 virgens. Por quê? Porque o casamento é o dia mais feliz do ser humano. Então pode observar que todas as imagens que o Espírito Santo põe nas Sagradas Escrituras, põe na boca dos profetas do Senhor Jesus, são de coisas felizes. E a Bíblia fala do céu também como uma cidade perfeita, não uma cidade humana, cheia de defeitos, cheia de problemas, mas uma cidade perfeita. É um cubo, a Nova Jerusalém é um cubo perfeito, né? Mas tudo isso são símbolos, né? Na realidade, o céu é um lugar, na realidade, o céu existe como tal, com espaço. Porém, o apóstolo São Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele disse que agora vemos como por um espelho, em enigmas, né?
E quando nós virmos o Senhor face a face, então nós vamos vê-lo como ele é. Haja vista que o espelho naquela época não é o espelho que nós temos hoje. O espelho daquela época era de bronze. Não existia um espelho de vidro, era de bronze polido. O espelho de vidro é uma coisa de 350, 400 anos atrás. Era um espelho opaco, né? E o apóstolo São Pedro, na sua segunda carta, ele diz que as Sagradas Escrituras, elas são uma candeia que alumia em lugar escuro. Uma candeia, ela é suficiente para você não tropeçar, ela é suficiente para você não cair, para você não errar. Quem tem uma candeia está feliz no escuro. Mas o próprio Pedro, nessa carta, ele diz, ele fala da candeia e diz, até que o dia amanheça e a estrela da alva brilhe nos vossos corações. As Escrituras, elas têm tudo o que nós necessitamos, mas em forma de candeia. E Pedro diz, até que o dia amanheça. Então, quando nós chegarmos no céu, esses símbolos que o Espírito Santo usou, essas imagens que o Espírito Santo usou, vai ser muito mais. Isso é uma pálida imagem para a nossa pobre compreensão. Tanto é que quando o apóstolo tem a visão, o apóstolo João tem a visão registrada no Apocalipse, ele costuma usar a expressão como que. Como que? Como de. Essas expressões estão bem presentes lá. Estão bem presentes. É o que Paulo disse, citando o profeta Isaías, o que o olho não viu, o que o ouvido não viu, e o que não subiu à imaginação humana, é o que Deus preparou. Não chegou ainda na nossa imaginação. O Espírito Santo tomou aquilo que chegou na nossa imaginação. Mas Paulo disse que é muito mais, não chegou. O que é lá a realidade, a glória, a beleza, os símbolos, eles perderão o valor quando chega lá. Vai ser muito mais do que a simbologia bíblica. Pastor, e o dogma da existência do purgatório? Tem sustentação bíblica? No que é que os que defendem a existência do purgatório sustentam sua argumentação? Eu fui católico praticante, né? E eu conheço as bases do purgatório nas Escrituras, pelo menos as bases em tese. Primeira base do purgatório utilizado pela Igreja Católica é o livro de Macabeus. Porque há lá uma oferta, uns soldados morrem numa guerra e descobrem depois que eles tinham ídolos. Eles não eram judeus fiéis, eram judeus idólatras. E quando descobriram que eles tinham ídolos, então mandaram uma oferta para Jerusalém para fazer um sacrifício por eles. Só que o livro de Macabeus, ele não faz parte do cânon judaico. Ele faz parte do cânon fora de Jerusalém, fora da Palestina. Ele nunca foi aceito pelos judeus de Jerusalém. Como eu falei para você, os judeus helênicos, os judeus que criaram-se fora da Palestina, eles foram influenciados pela filosofia pagã. Então o livro de Macabeus, ele reflete isso. Por isso que não foi aceito. Porque não está a pureza da teologia judaica em Macabeus e nos demais apócrifos. Ou então, como chama lá, são livros deuterocanônicos, canonizados em segundo plano. Né? Então, o que é que acontece? O livro de Macabeus não serve para a nossa teologia, nem para a teologia judaica, porque ele é influenciado pela cultura helênica. Não é uma coisa pura judaica. Então, cai fora. O argumento do sacrifício que foi oferecido pelos mortos em Macabeus cai fora da nossa teologia, porque é uma teologia não pura. É influenciada pela teologia helênica rejeitada pelos judeus e por nós cristãos. Em segundo lugar, os teólogos católicos, eles citam, não, mas Jesus disse que quem blasfemar contra o Espírito Santo, em Mateus 12, 32, nem tem perdão neste mundo, nem no vindouro. Então a tese é que tem coisas que serão perdoadas neste mundo, e baseado nesse texto, tem coisas que serão perdoadas no mundo vindouro. Mas quando Cristo disse que nem será perdoada neste mundo, nem no vindouro, ele não estava dizendo que algumas coisas seriam perdoadas no outro mundo. Ele estava usando de um pleonasmo. Ele estava usando de uma redundância para dizer que não tem perdão. Não tinha mais jeito. Não tinha mais jeito. Não é que ele estava dizendo que alguns pecados seriam perdoados no outro mundo. Ele estava usando de uma linguagem forte para fixar na mente dos seus ouvintes que quem blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão. E a outra base também da teologia católica é que no livro de 1 Coríntios 3 e 13 diz que o tal será salvo como que pelo fogo. Aí eles pegam esse versículo e interpretam que é o purgatório. Não é isso que a Escritura diz. Está falando do galardão dos cristãos, o tribunal de Cristo para os crentes.
Não é o tribunal geral para toda a humanidade, o trono branco, é o tribunal dos cristãos, onde eles serão julgados pelas suas obras que fizeram para Cristo. E a Bíblia diz que o cristão que não produziu obras boas para Cristo, depois de salvo, ele vai ser salvo, mas como alguém que toda a sua construção foi destruída pelo fogo e ele escapou pela janela, só com a roupa do corpo. É aquele que é salvo só pela graça, mas ele não correspondeu à graça, ele não produziu. Então a Bíblia diz que toda a construção que ele fez, por exemplo, o cristão que trabalha para se apresentar, o cristão que trabalha por egoísmo, por vanglória, ele pode ter feito até uma catedral, ele pode até ter ganho 1000 almas para Cristo, mas ele não fez para a glória de Cristo, ele fez para a sua própria exaltação. Então Paulo disse que essas obras dele serão queimadas. É comparado a feno, madeira e palha. E aqueles que construíram por amor a Deus, por amor ao próximo, Paulo disse que é ouro, prata e pedras preciosas que resistirão ao fogo. Não é um fogo literal, é o fogo do juízo, da análise divina. Então, essa parte nada tem a ver com o purgatório, é com o julgamento dos cristãos após a vinda do Senhor. Tudo o que eles fizeram será destruído pelo juízo de Deus, mas eles serão salvos porque a salvação é pela graça e não pelas obras, como pelo fogo. Tudo foi destruído, as obras foram destruídas, mas como ele era crente em Cristo pela graça, ele escapou como quem foge do incêndio. Não tem nada a ver com o purgatório. E a terceira é que os nossos amigos católicos, por quem temos um profundo respeito, porque tenho bons amigos lá, mas é o caso de Onesíforo. Paulo, ele, em Timóteo, faz um agradecimento à casa de Onesíforo, que foi um grande amigo dele. E ele diz que Paulo ora assim, que ele ache misericórdia do Senhor naquele dia. Então, os teólogos acham que Paulo estava orando por Onesíforo depois de morto. Mas é uma suposição, o texto não diz que Onesíforo estava morto. O texto não diz. Ele estava possivelmente fora de casa, e eles acham que é uma oração de Paulo por um amigo seu, um benfeitor, que morreu. Mas isso é uma hipótese, não há um fato revelado nas Escrituras. Então, todos os embasamentos caem por terra, porque são ideias, são conjecturas, mas não há uma base bíblica. Por sinal, para que fechemos este assunto do purgatório, a igreja oriental, a igreja ortodoxa, russa, grega, bizantina, romena, elas não acreditam no purgatório, porque elas só aceitam as doutrinas dos 7 primeiros concílios da igreja. As igrejas orientais, elas só aceitam as doutrinas que estão nos 7 primeiros concílios da igreja unida, da igreja una. E a doutrina do purgatório surgiu lá pelo ano 1000, quando os 7 concílios principais da igreja já tinham passado. Então, a igreja ortodoxa grega, que é a irmã da igreja ocidental, da igreja latina, que é a que nós conhecemos como católica romana, e irmãzinha não aceita, porque a doutrina do purgatório não faz parte dos 7 primeiros concílios da igreja. Então, mais uma evidência que o purgatório, até a igreja oriental, não aceita. Ainda temos muito mais para falar sobre vida após a morte. Nós vamos para mais um breve intervalo. A você, internauta, não saia daí. Já já estamos de volta com o seu Teologia em Foco. Experimente uma surpreendente viagem na história de Deus e uma forma confiável de aplicá-la em sua vida com a Bíblia de Estudo Cronológica Aplicação Pessoal. Totalmente colorida e ricamente ilustrada, ela oferece uma visão ampla ao inserir as Escrituras em 10 grandes eras, combinando os textos bíblicos em uma ordem sequencial de tempo desde a criação até o final. Bíblia de Estudo Cronológica Aplicação Pessoal, um produto com a qualidade CPAD. Seu programa Teologia em Foco está de volta. Pastor José Orisvaldo Nunes conversando conosco a respeito de vida após a morte. E sobre o lugar que as pessoas que morreram estão, pastor? Porque tanto tem aqueles que morreram em Cristo, como aqueles que morreram sem Cristo. O que diz as Escrituras?
Bem, Adilberto, como nós falamos, existem 2 lugares, não existem 3. O purgatório está descartado pelas escrituras e descartado pela história da teologia, né? Haja vista que a Igreja Oriental, que é uma das igrejas antigas, tão antigas quanto a Igreja Latina, ela não aceita, porque surgiu depois, né? Foi lá pelo ano 1000, quando Odilon, que foi um monge, ele teve visões, alucinações, e disse que eram as almas que estavam pedindo socorro. Mas nossa fé nunca pode ser baseada em visões, em alucinações de ninguém. Então tem o paraíso celestial, que é, nós diríamos, a sala de espera do céu, né? É a sala de espera do céu. Jesus disse ao ladrão da cruz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E também Paulo disse que conheceu um homem em Cristo que foi arrebatado até o 3º céu, até o paraíso. Então, esse lugar chamado paraíso, que significa um lugar cercado como um jardim, é onde estão os salvos esperando o dia final, o dia da parousia, o dia da consumação de sua redenção. Porque a redenção só vai ser consumada com a ressurreição do corpo. Porque Deus fez o homem espírito, alma e corpo. Então, nossa consumação da redenção é quando nossos corpos ressuscitarem gloriosos. Então, enquanto isso acontece, o cristão já goza da visão beatífica. O que é isso? É a visão da felicidade plena de ver Deus. De ver Deus. E os ímpios, né? Jesus conta muito claro na parábola do rico e Lázaro, fazendo uma ressalva gravíssima: não é parábola. A única Bíblia que diz parábola é a Bíblia da Sociedade Bíblica do Brasil, revista e corrigida. Tem uma epígrafe. Só que aquela epígrafe não faz parte do texto. A epígrafe foram os tradutores. Questão de editoração. De editoração. Mas todas as Bíblias dizem o rico e Lázaro. Por que ali não é parábola? Porque parábola não tem nomes próprios. Parábola sempre é um certo homem, uma certa mulher, um pai de família, um certo rei. E naquele caso do Henrique Lázaro, não diz que é uma parábola. O texto próprio não diz que é uma parábola. E segundo, fala de Lázaro. Lázaro é o nome de uma pessoa, nenhuma parábola tem nome. E fala do nome de Abraão, um personagem histórico. E Jesus não iria usar o nome de um personagem histórico para uma história parábola, né? Então ali é um fato. Ali Jesus abriu uma cortina e mostrou o outro lado da existência. Os salvos no seio de Abraão. Por que seio de Abraão? Porque a palavra seio em hebraico fala de comunhão, né? Aconchego. De aconchego, de estar junto. Então, quando diz que os salvos estão no seio de Abraão, significa que eles estão juntinho, comungando com Abraão, que era o sonho de todo judeu, era Abraão, né? E nós cristãos também, como ele, nosso pai na fé, não pai genético, mas pai na fé, nós também queremos estar com Abraão, não só com Abraão, Isaac, Jacó e os santos da nova aliança, Pedro, Paulo, Tiago, a bendita Virgem, Marta, Lázaro. Estaremos no seio deles, quer dizer, em comunhão com eles, juntinho com eles, né? Então, estão lá no paraíso. E os ímpios estão no que em grego chama-se Hades, que essa palavra Hades não foi Jesus que criou, ela já existia no mundo grego, e no mundo latino, infernos, que nós conhecemos por inferno, né? Por sinal, a Bíblia diz que no fim, a morte e o inferno serão lançados no lago de fogo. Quer dizer que não é definitivo, é um lugar provisório. No julgamento final, eles serão lançados no lago de fogo. Então, esse infernos, ou Hades, depende da tradução, é o lugar onde estão os perdidos, já em tormentos, porque já está começando o juízo, como eu falei. O juízo não é um ato único, mas é um processo. Então, eles estão lá como se fosse uma prisão preventiva ou uma prisão temporária, aguardando o dia final do juízo. Então, ali em Lucas, o Senhor Jesus, ele abre uma cortina do outro lado da eternidade e mostra para onde vão os salvos e para onde vão os perdidos. Antes de Cristo vir à terra, o seio de Abraão ficava de um lado e o Hades do outro, e um grande abismo no meio. Quando Cristo morre, Efésios capítulo 4 diz que Cristo, com a sua ressurreição, ele passa lá e leva os santos para regiões celestiais. Eles só puderam subir para regiões superiores após a morte de Cristo. A Bíblia diz que, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro. Jesus leva os salvos. Hoje o Hades
continua sendo no lugar que era, mas o paraíso, o seio de Abraão, já não é mais perto, já está nas regiões celestiais. E quando Cristo voltar, vai passar lá para trazer os remidos da sua vinda para o arrebatamento, para que eles ressuscitem e complete-se assim a redenção. Eclesiastes capítulo 3, versículo 19, diz que aquilo que sucede ao homem, sucede ao animal, ou sucede aos homens, sucede aos animais, e vice-versa. Este texto bíblico dá sustentação para a ideia de que animais também vão para o céu. Quem tem seu animal de estimação, por exemplo, tem gente que ama animais de estimação e gostaria que o seu animalzinho de estimação fosse para o céu. Eclesiastes 3:19 garante essa questão de salvação também para animais, ou não tem nada a ver com essa interpretação, pastor? Quando a Bíblia diz que assim como morre o homem, morre o animal, ou como morre o animal, morre o homem, hermeneuticamente não tem nada a ver com esse assunto. O agiógrafo, no caso, que não é um profeta, é um agiógrafo. Agiógrafo quer dizer historiador, escritor sagrado. Agios no grego é santo e grafos, gravar. Então, agiógrafo quer dizer o escritor sagrado. Eclesiastes é um livro produzido por um agiógrafo, um escritor sagrado. Ele não está falando de salvação, ele está falando do destino da matéria humana. Ele diz que o que acontece com a matéria humana acontece com a matéria do animal. Porque o homem saiu da terra, como também os animais, pelo menos os peixes e as árvores, Deus disse, produz a terra. Né? Tudo foi produzido pela terra. E o homem também foi produzido pela terra. Então, essa parte material, o agiógrafo está dizendo que elas têm o mesmo destino. Não está falando da parte espiritual. Vamos lá para capítulo 12. Diz que já o homem já tem uma coisa específica diferente. Diz, antes que o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Então, não se pode pegar um versículo isolado e criar uma doutrina. Então, os animais, não está dizendo que os animais vão ressuscitar, nem que os animais têm uma parte espiritual. Está dizendo apenas que a parte material dos homens e dos animais tem o mesmo destino. Vieram ao pó e ao pó tornarão. Então não tem esperança de que os animais serão salvos. Não. Lamentavelmente, quem tiver seu cachorrinho, aproveite aqui na terra. Bem, pastor Zé Osvaldo, a conversa foi muito agradável. O nosso programa Teologia em Foco, esta edição, está ficando por aqui. Espero que nós voltemos outras vezes para conversar sobre outros assuntos teológicos. Um forte abraço a todos os irmãos de Alagoas, Igreja Assembleia de Deus, da qual o senhor é líder. E o senhor pode dirigir-se aos nossos internautas, deixando uma saudação a todos eles. Eu quero falar da minha felicidade de ter podido cooperar com o nosso querido pastor Adilberto, que é um amigo, apesar da distância, mas nós o temos em grande estima, e dizer a vocês que não percam esses programas, porque vocês vão enriquecer. A pior coisa do mundo é um cristão não ter o que responder. Pedro disse que nós devemos estar preparados para responder a razão da nossa esperança. E é através de programas como este, que nós aprendemos a responder a razão da nossa esperança. Parabéns, pastor Adilberto, firme, continue sempre animado neste trabalho. Amém. A você, internauta, a paz do Senhor. O seu Teologia em Foco volta em uma próxima edição. Um forte abraço a todos, até nosso próximo encontro.